Considerando que a linha Poco surgiu para jogos lá no primeiro Poco, seria possível imaginar algum aparelho da Poco que não fosse pensado para jogos? Hoje em dia tem linha Poco M, linha Poco X e talvez a única que realmente mantenha ainda a identidade original seja a linha F. É muito diferente o processador do Poco F5 em relação a esse aqui e confunde, a nomenclatura confunde bastante. Eu mesmo no começo cometi um erro, achei que o processador desse aqui era o 7 Plus Gen 2, quando na verdade é o 7S Gen 2. Dá muita diferença de desempenho. Esse processador se aproxima muito mais de processadores intermediários do que de processadores topo de linha. E aí, ao invés de ficar mostrando para vocês, por exemplo, tempo de loading, se está rodando a X ou Y FPS, estou colocando aqui o Solo Leveling, que é um anime muito legal e agora virou jogo. Recomendo que você assista ao anime se você não conhecia. A história é bem legal, muito mais interessante do que ficar rodando aqui jogos como esse ou Genshin Impact. Eu acho mais útil localizar o Poco X6 em relação a outros aparelhos que utilizam outras versões do Snapdragon ou aparelhos que utilizam Exynos, por exemplo, os aparelhos da Samsung. Quanto você vai estar levando a mais ou a menos ou próximo? Eu vou lá pro PC para a gente pegar alguns exemplos de scores, considerando ali o desempenho dele. E já vou adiantar aqui minha crítica. Eu acho que a Qualcomm vacilou ao lançar esse processador, o 7S Gen 2. Por quê? Porque, na minha opinião, esse processador é um requintado, como acontecia em relação a fabricantes de celular que lançavam aparelhos que eram muito parecidos uns com os outros, desempenho praticamente o mesmo, às vezes aproveitando o mesmo processador. O que a Qualcomm fez nesse processador aqui, vocês vão ver que é quase nada em relação a modelos anteriores, principalmente a linha 6 Gen 1, 6 Gen 2, aqueles aparelhos Snap 7. Na minha opinião, esse processador aqui era desnecessário na linha. Era melhor a Qualcomm manter só o 7 Plus Gen 2 mesmo como um cavalo que ele é, ficando abaixo só dos flagships absurdos. Mas isso não quer dizer que esse daqui vai ser um aparelho ruim para jogos. Muito pelo contrário, ele vai performar um pouco melhor do que alguns que vocês já conhecem em jogos. E aí, ao invés de mostrar gameplay, eu acho muito mais útil passar dados técnicos aí, porque pode não ser a sua visão, a minha experiência de gameplay pode ser diferente da sua. Em lobby e quando a gente testa alguns jogos, eu sempre prefiro esperar ou jogar algumas vezes para ter o carregamento total de shaders. Aí já está carregado o jogo. Eu coloquei Fortnite dessa vez e não PUBG, porque eu sempre estou colocando o PUBG, mas não vi problemas em nenhum jogo assim que eu quis rodar. Não teve nenhuma dificuldade, não, foi tranquilo de jogar e sem travamentos. Eu vi alguns testes desse aparelho falando que ele tinha thermal throttling quando era feito algum teste de GPU e CPU. Porém, aqui no tempo que eu joguei, que é diferente do tempo que você vai jogar muito mais tempo. Deixa eu só parar o boneco aqui rapidão. Você vai jogar muito mais tempo, ele provavelmente vai esquentar. O que eu achei interessante de observar, mas não de vivenciar, foi que ele tem um aquecimento nessa região aqui, ó, também nas laterais. Então, quando você segura de forma normal com as mãos, você sente ele esquentar no lugar que você está segurando. Não é só lá atrás, na região das câmeras, um pouco abaixo das câmeras, como geralmente acontece com os aparelhos. Mas aqui, a região onde está o Poco 64, ele esquentou. Mas eu não senti perda de performance não, mas tem o histórico de thermal throttling sim. Eu acho que a Poco, assim como eu falei da Qualcomm, quando foi fragmentando as linhas dela, perdeu a característica principal, que é ter um aparelho barato e muito bom para jogos. Aparelhos baratos, ok, também ok para jogos. Muito bom, eu já acho que não, acho que a linha F, apenas o X6, eu considero ele um aparelho ok. Se você está comprando pensando em jogar, eu não acho que é a melhor escolha não. Eu acho que você deve gastar mais. Um aparelho pau para toda obra
que não vai te deixar na mão mesmo, em nenhum aspecto, ele atende. Que vai te atender com louvor em todos os aspectos, não, principalmente em jogos e nas câmeras. É isso que acontece geralmente nos aparelhos medianos. Ele está de acordo com isso. Bom, eu criei essa tabela aqui com o score total de AnTuTu de alguns dos processadores que vocês podem ver e acabar se confundindo, e também questão de comparação é importante. O que importa é que, na verdade, esse processador é só um pouco mais rápido que o Snapdragon 6 Gen 1. Não é uma plataforma tão poderosa quanto o 7 Plus Gen 2 ou mesmo o 7 Gen 1 original. Então, esse processador ele faz parte de uma lista de processadores da Qualcomm que, na minha opinião, não deveriam nem ter sido lançados. Foi quando a Qualcomm começou a Xiaomizar, ou Samsungizar, que a gente chama, que é quando ela começa a lançar processadores ou chips com desempenhos muito próximos, reaproveitando muitas vezes componentes anteriores, de gerações anteriores, que tem um boost muito pequeno que, na minha opinião, não justificaria nem o lançamento, bastaria aguardar mais e lançar outra geração realmente mais poderosa. A GPU dele é a Adreno 710. Eu coloquei aqui em tabela para vocês verem que vocês poderiam, como aconteceu comigo inicialmente, eu coloquei Snapdragon 7 Gen 2 e ele ficou me dando resultados do 7 Plus e não do 7S. Mas observem que a diferença, a distância aqui é muito grande entre o 7 Plus Gen 2 e o 7S Gen 2, que é o que vem equipado nele, né? É praticamente o dobro da potência o 7 Plus Gen 2. Mas vamos observar aqui nas gerações entre os processadores que a Qualcomm lançou, que talvez você, pelo nome, ache que ele é, por exemplo, melhor do que o 778G. E o 778G ganha por um pouquinho. Ainda é um processador muito bom. Aqui um exemplo de reaproveitamento, produto lançado como algo mais novo, melhor. E na verdade o 782G é um reaproveitamento do 778G com um boostzinho leve, ó. CPU 5% mais rápida, GPU 10% mais rápida. Muito pouca coisa. E talvez a comparação que vocês queiram mais seja entre ele, o 7S Gen 2, e o Exynos 3080, que ocupa uma das posições também importantes no mercado atualmente, porque equipa os modelos da Samsung lá A54, alguns Samsung M também. Pode ser que você queira saber se ele vai jogar tão bem quanto, melhor que esse. É um pouco melhor, né? O próprio AnTuTu coloquei no Total Score, ó. Já tá separadinho aqui. E observem lá, ó. O Exynos 3080 faz 125 mil pontos. A distância aqui tá parecendo que é tudo perto, né? Mas é bastante mais forte que o Exynos, o 7S Gen 2. Em termos de desempenho geral, vai performar bem melhor. Ele é superior ao Exynos, bem superior ao 695. Mas em relação ao 6 Gen 1, você está levando praticamente a mesma coisa. Também, se você estiver vendo esse nome, pode ser que você ache que é bem superior ao 778G ou ao 782G, quando na verdade não é. Ou vendo um 7 Gen 1, você pode achar que é pior por aqui ser Gen 2, não é. Se eu esperava mais, com certeza eu esperava mais. Gostaria que a Xiaomi tivesse colocado nele um bichinho desse aqui, né? Para vocês verem outros scores separados, como o Geekbench. Observem aqui a proximidade dele com o A54. É superior? Sim. Muito superior? Não. Não é muito superior, não. Vai bem, mas não faz milagres, não. Tranquilo? GPU, observe aqui. 7S Gen 2 contra o Galaxy A54. Irá superar, sim. Não por muito. Beleza? É isso que é importante. AnTuTu ele também separou aqui, que inclusive está desatualizado porque ele ganhou um pouco mais de desempenho aí depois do HyperOS. E a gente tem aqui também ele ganhando do A54. Então, em relação ao A54, sim, ele vai ganhar no desempenho em geral, tanto para jogos quanto para sistema. Talvez seja essa dúvida aí, né? Compro esse ou o A54. Na minha opinião, esse é um aparelho bem melhor que o A54. Os dois são bons, mas esse eu acho superior, tá bom? Coloquei aqui também, vou deixar o link desses dois aqui para vocês verem quais aparelhos, quais outros aparelhos usam o mesmo processador do Poco X6. Eu achei mais legal se dar uma olhada nesse comparativo aqui, ó, porque são aparelhos que pode ser que você queira comprar. Já sei que rola aquele preconceito automático imediato por ser Dimensity, e aí você pode acabar se enganando. Comparativos no Geekbench, o GPU especificamente falando, ó. Observe que toda a primeira coluna vai ser com Dimensity 7200, a segunda com 7S Gen 2, que é o do Poco X6, e a última com
o 782G. Observem aqui, ó, que considerando o Geekbench, ele foi melhor, o Dimensity foi melhor no single core, com uma diferença pequena, perdeu no multicore com uma diferença que não é pequena. Aqui eles foram muito parecidos, ó, o 7S Gen 2 com o 782G. No AnTuTu, um bom desempenho, ó, e o outro aqui, 82G, foi até superior ao 7S Gen 2. No GPU Test, que é o que vocês querem saber para jogos, como é que ele vai performar em jogos, veja que se você for jogar um aparelho com Dimensity 7200, pode ser bem mais interessante do que um aparelho com 7S Gen 2. Aqui deu uma diferença de 1000 pontos, 4130 contra 3029. E ele é melhor para jogos do que o 782G. Um pouco melhor, mas é melhor. Só que no AnTuTu, de forma geral, ele perdeu com uma diferença que eu considerei considerável de 10.000 pontos praticamente. Depois de passar por todas as comparações de benchmark, acho que o Nothing escolheu um chipset de desempenho versátil, que é o Dimensity 7200. Ao evitar núcleos ARM mais antigos disponíveis no 7S Gen 2 e no Snapdragon 782G, a Nothing aposta seu dinheiro na eficiência e não no desempenho. Também fica evidente em nossos testes de duração de bateria, onde batemos mais de 7 horas. Então, esse aqui, o Dimensity 7200, ele tem bom desempenho e tem boa duração de bateria. Dito isso, o desempenho não é nada mal. O Dimensity 7200 Pro no telefone 2A é um chipset capaz. E aí, se você quiser também, vou colocar aqui na lista, não é porque eu estou testando agora o Poco X6, você pode também pegar smartphones com o Dimensity, que serão bons aparelhos também. Tudo vai depender do preço e da disponibilidade deles aqui no Brasil também. Aqui dá para ver que o Poco X6 teve um pouquinho de thermal throttling. Eu não senti ele nas mãos tão quente quanto outros aparelhos, mas também estou deixando esse dado aqui para vocês. Tem um momento em que ele começa a perder performance e aí se estabiliza com um pouco de thermal throttling. Aparentemente o Nord aqui e o Nothing Phone, que utilizam outras formas de refrigeração diferente da Xiaomi, não está necessariamente ligado ao processador, tem uma dissipação melhor. Seria muito bom, né, se a gente começasse a ver, na verdade, mais aparelhos com esse processador no preço de aparelhos do 7S Gen 2. Aí ficaria maravilhoso. Mas ainda não é o que está acontecendo. Vamos esperar um pouquinho aí. Acredito que quando começarem a aparecer aparelhos desse nível, o preço já vai estar muito ruim, porque o poder de compra aqui no Brasil também já vai estar péssimo, de acordo com o que o governo está tentando fazer, né?